Uniclac. Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão aí em casa? Se recuperaram das festas natalinas, de Ano Novo? Agora é bunda na cadeira, estudo até o olho sangrar para poder ser aprovado no concurso público que está aí nos seus sonhos. Gente, na nossa aula de hoje, a parte 1, nós vamos ter pelo menos 5 partes sobre esse tema. Nós vamos estudar uma lei que está na moda, é a lei do momento, que é a lei das organizações criminosas. Essa lei, gente, ela é de 2013. No entanto, porque ela está em voga agora? Justamente porque ela traz em um dos seus institutos a famosa colaboração premiada. Então, diante dos escândalos que nós estamos vendo, estamos acompanhando com relação a várias estruturas vinculadas ao poder público, temos aí muitos crimes, muitas pessoas que estão sendo processadas e julgadas dentro do contexto de uma organização criminosa. E aí a colaboração premiada, mais especificamente a delação premiada, tem ganhado muita popularidade diante dessas pessoas, desses criminosos que estão sendo denunciados pelo Ministério Público. Então vejam vocês que a lei das organizações criminosas, lei 12.850, ela, na verdade, traz no seu bojo o crime das organizações criminosas, que é o crime propriamente dita. Mas mais do que isso, mais do que trazer o crime de organização criminosa, ela também traz novas formas, novos meios de obtenção de prova. E também, meus queridos, ela trata de algumas situações vinculadas aos métodos de investigação policial. Então, ela não cuida só da ORCRIM, ela traz o crime das organizações criminosas, ela fala sobre o procedimento daqueles crimes que se encontram no contexto da organização criminosa. Ela traz crimes que são crimes novos, não previstos por nenhum outro diploma penal, mas crimes esses que são vinculados à organização criminosa, ao crime de organização criminosa, e traz também novos métodos, novos meios de obtenção de provas. Então, ao longo dessas aulas, nós vamos ver cada uma dessas implementações que foram trazidas pela lei da ORCRIM. Claro que vamos enfatizar aquilo que é mais importante para a sua aprovação no concurso público, tá? Então, o que eu sugiro para vocês? É uma lei mega importante. Espero que vocês já estejam com o Vademecum aí do lado. Se vocês não estiverem, ou com o seu mini código 3 em 1, de direito penal, processual penal, constitucional e leis especiais criminais. Que vocês deem pause agora na aula e vão lá pegar esse bendito código, essa bendita lei, para vocês irem acompanhando artigo por artigo, sublinhando as palavras-chave para você poder detonar na prova do seu concurso público. Não adianta só assistir a minha aula, olhar para minha cara, sem memorizar o artigo, sem ter o contato com a disposição legal no seu material de estudo. Porque, gente, você grifou, depois você vai pegar aquele código surrado, na hora que você bater o olho, você vai lembrar da aula, vai lembrar aqui da minha cara feia dando aula. Por quê? Porque você já tinha manuseado esse material antes, junto com a aula. Então não vamos perder tempo, vamos ganhar tempo. Então já acompanhem com o material de vocês aquilo que eu for dando ao longo da aula. E aí, aquela observaçãozinha importante, coloca um post-it do lado, escreve ali em cima, para facilitar o seu aprendizado, ok? Otimizar o seu aprendizado. Então veja, pessoal, que a lei das organizações criminosas, ela
trouxe todas essas novidades que eu acabei de citar para vocês e veja que ela, na verdade, muitas vezes caracteriza crimes que já estão previstos em outras legislações, exemplo, tráfico de drogas, sei lá, crime de roubo, crime de estelionato, e coloca esses tipos penais no contexto da organização criminosa. Então veja que a preocupação justamente do parágrafo 1º é trazer o que é uma organização criminosa. Porque veja, antigamente, antes do advento da lei, nós tínhamos uma lei anterior que tentava conceituar o que era uma organização criminosa, que não foi um conceito, adequado, que foi rechaçado pela lei nova. E antes disso, nós não tínhamos um conceito legal de organização criminosa. E isso era um problema. Por quê? Nós tínhamos leis especiais que tratavam do tema organização criminosa, mas nós não tínhamos um conceito de organização criminosa. Então a lei, ela veio justamente para estabilizar essas discordâncias, essa discrepância que nós tínhamos no ordenamento jurídico, tá? Então a preocupação do parágrafo 1º do artigo 1º foi justamente já trazer o conceito legal de organização criminosa. Então veja, organização criminosa, associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Então veja que nós temos um monte de informação importante. Primeiro detalhe, associação de 4 ou mais pessoas. A organização criminosa, ela se diferencia, ela é diferente do artigo 288 do Código Penal. Lá nós temos um crime de associação criminosa. Só que lá, pessoal, isso cai em prova o tempo todo. Qual é o numeral? 3 ou mais pessoas. O numeral exigido para que seja caracterizada a associação criminosa, primeira diferença, 3 ou mais pessoas. Na organização criminosa, nós trabalhamos com 4 ou mais pessoas. Estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza. Veja que não é só uma vantagem financeira, não é só dinheiro. Pode ser uma vantagem política, por exemplo, uma compra de um voto no Congresso Nacional. Então veja que aqui é vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cuja pena máxima seja superior a 4 anos. Então não é 4, superior a 4 anos. Ou que sejam de caráter transnacional. Veja, se ela é de caráter transnacional, ela não precisa obedecer a esse número. Se é uma infração de caráter transnacional, ela não precisa ser superior a 4 anos. Então veja, ou é transnacional, ou seja, entre mais de um país, transnacional ultrapassa o Brasil, ou é um crime no Brasil superior a 4 anos. Ou um ou outro. Não são requisitos cumulativos. Tudo bem, gente? Então, vejam que aqui nós temos uma porrada de informações. Grifem essas palavras-chave porque vão ser essenciais para a memorização de vocês. Então veja, a organização criminosa, ela atinge o objetivo mediante a prática de infração com pena máxima, pena superior a 4 anos ou caráter transnacional. Aqui é pena superior, gente?
Desculpa aqui um erro. Cuja pena máxima é maior que 4 anos ou de caráter transnacional. Veja que a organização criminosa, ela envolve crimes meios. Claro, porque veja, se eu preciso de um crime cuja pena máxima seja maior que 4 anos, eu preciso de um crime ou uma contravenção que seja transnacional, nós estamos trabalhando com concurso de crimes. Então eu tenho a organização criminosa sempre acompanhada de um crime quando a pena for superior a 4 anos, ou quando, independente da pena cominada, for um crime transnacional, tá? Veja que essa transnacionalidade, né, que ultrapassa o Brasil transnacional, se vincula justamente com os crimes à distância. E essa foi a preocupação do parágrafo 2º do artigo 1º. Veja, esta lei se aplica também às infrações penais. Veja, se a infração penal é quem? Crime e contravenção. Lembra, infração penal é o gênero, crime e contravenção são as espécies. As infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional. Quando iniciada a execução no Brasil, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Então veja, às vezes não é transnacional, às vezes não é pena máxima superior a 4 anos, mas é infração penal prevista em tratado ou convenção internacional. Então guardem essas palavras-chave: tratado, convenção internacional. Quando iniciada a execução no país, né? Tenha o resultado ou devesse o resultado ter ocorrido no estado estrangeiro, ou se iniciada a execução no estado estrangeiro, tenha ou devesse ter ocorrido o resultado no Brasil. Veja, por que devesse ter ocorrido? Esse dever-se ter ocorrido é o crime tentado, né, gente? Porque muitas vezes, por circunstâncias alheias à vontade do agente, o crime não vai ocorrer. Então, por isso aqui tenha ou devesse ter, que são os crimes de tentativa, ok? Então, muita atenção com essas minúcias. Tudo bem? Dando sequência no parágrafo 2º, nós temos também o outro inciso, que trata justamente da forma de aplicação da lei. Então, olha lá. A lei também se aplica às organizações terroristas, entendidas como aquelas todas voltadas para a prática dos atos de terrorismo. Isso aqui, com certeza, pode ser objeto de cobrança, porque é uma inovação legislativa. Essa lei aqui, ela é a lei do terrorismo. E quando ela entrou em vigor, pessoal, ela trouxe essa inovação legislativa aqui no inciso 2º. Então veja que aqui, no inciso 2º do parágrafo 2º, nós temos um crime à distância, mas vinculado ao contexto do terrorismo, ok? Então nós vamos nos utilizar, né, dos conceitos legais de terrorismo lá da lei do terrorismo. Então, recapitulando, crimes à distância vinculadas com terrorismo também estão sujeitas ao contexto da lei das organizações criminosas. Tudo bem? Então veja que o artigo 1º, parágrafo 1º, se preocupou em conceituar o que era uma organização criminosa, e o parágrafo 2º, nos seus 2 incisos, se preocupou em tratar de crimes à distância e também incluí-los dentro desse contexto da organização criminosa. Então veja que no artigo 2º, aí sim nós temos o que é o tipo penal da organização criminosa. Aí, no artigo 2º, nós temos o crime da organização criminosa propriamente dito. Veja que eu falei para vocês que nós sempre trabalhamos com um concurso de crimes. Claro,
o crime da organização criminosa, o crime da ORCRIM, mas algum outro crime, seja ele transnacional, seja ele crime à distância, seja ele cuja pena máxima seja superior a 4 anos. Então nós sempre vamos trabalhar com outro tipo penal, além do tipo penal previsto aqui no artigo 2º, ok? Então vejam, é crime de organização criminosa promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. Pena reclusão de 3 a 8 e multa sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. Lembra dos crimes? Concurso de crime, gente. Então veja, suponhamos que eu tenha praticado vários crimes de roubo. Teve uma época não muito distante que estava na moda o assalto aos caixas eletrônicos. Lembra, né? Que eram, na verdade, verdadeiras organizações criminosas, estruturalmente organizadas, hierarquizadas, que praticavam crimes cuja pena máxima excede a 4 anos, porque ou eram roubos ou eram furtos qualificados. Então vejam vocês que as pessoas que estavam praticando esses roubos no contexto da organização criminosa, ou seja, havia uma hierarquia, uma estrutura, divisão de tarefas, ainda que de forma informal, essas pessoas elas respondiam pelos crimes de roubo, cada crime de roubo que foi cometido, e também o concurso com o crime da organização criminosa. Então é justamente essa a redação e esse o cuidado que o legislador teve de dizer, olha, independente dos crimes outros, nós vamos ter uma reclusão de 3 a 8 só para o crime. Tudo bem? Veja, promover ou constituir são praticamente sinônimos, então você institui a organização criminosa. Quando você financia, você injeta grana, e quando você integra, você participa ativamente da divisão de tarefas, ali é um tarefeiro da estrutura da organização criminosa. Então veja, as outras infrações praticadas pela organização com pena máxima de 4 anos ou de caráter transnacional são crimes autônomos e terão conexão com a organização criminosa. Gente, pena máxima não, né? Pena superior, não sei por que tá... Por que tá nessa loucura? As demais infrações praticadas pela organização criminosa com pena superior de 4 anos ou de caráter transnacional são crimes autônomos e terão conexão com a organização criminosa, que foi o exemplo que eu falei para vocês. Então, os caras estão em cursos, vão ser denunciados pelos respectivos roubos em concurso material com crime de organização criminosa. Lembra? Concurso material, artigo 69 do Código Penal. Quando mediante mais de uma ação ou omissão, há a produção de mais ou um resultado, há a produção de mais ou uma ofensa a bem jurídico tutelado. Veja que aqui, o sujeito passivo dos nossos crimes, em regra, paz pública, organização criminosa. Então veja, no nosso exemplo do roubo, objeto, patrimônio. Então veja, concurso material, sim, ok? Vejam vocês, inclusive, aqui pena superior, tá? Pelo amor de Deus. Vejam vocês, inclusive, que eu acabei de dar um spoiler do próximo slide. Então, o bem jurídico tutelado é a paz pública, o sossego. Quem são os sujeitos? Ativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo, quem pode figurar como vítima? Sociedade e o Estado. E assim o é para os outros tipos penais também. Com diferença apenas do sujeito passivo, que muitas vezes a gente tem a administração da justiça como sendo vítima. Ok? Então veja, o crime é doloso e formal. Claro, o simples fato de nos associarmos de forma estruturada, com divisão de tarefas, para a prática de crimes cuja pena seja superior a 4 anos, ou crime transnacional, ou crime que em tratado ou convenção internacional se tenha ficado com a incumbência de reprimir, ou crimes à distância, com terrorismo, nós já estamos respondendo pelo crime de organização criminosa. Não é necessário que o desiderato
que a finalidade para a qual essa organização foi criada esteja já em andamento, estejamos já praticando todas essas hipóteses que nós acabamos de ver. Basta o simples fato de nos associarmos. O verbo nuclear é associar-se. Ok? Integrar, financiar, instituir. Isso já é o crime. Então, pô, injetei grana na Orcrim. Já consumei o crime. Não importa se essa Orcrim praticou ou não crime ainda. Criei a Orcrim e já estou no crime. Não importa se a Orcrim vai ter sucesso ou não. Ok? Então, são crimes formais. Condutas vinculadas a crime formal. Então, veja, o crime é doloso, porque não se admite modalidade culposa, o tipo penal não traz modalidade culposa, e ele é formal, ou seja, se consuma ante a estabilidade da associação das pessoas e independe da execução dos crimes pretendidos com a formação da Orcrim. Como nós temos uma associação de 4 ou mais pessoas, nós dizemos, pessoal, que se cuida de um crime de concurso necessário ou um crime plurissubjetivo. Veja, pluri, mais de um sujeito. Então, o crime da Orcrim, o crime de organizações criminosas, ele é um crime de concurso necessário. Obrigatoriamente, nós precisamos ter 4 ou mais pessoas. Tudo bem? Então, veja, ele é um crime permanente. Portanto, cabe prisão em flagrante a qualquer momento, sem prejuízo dos outros crimes porventura cometidos. Então, aquilo que eu falei para vocês, concurso material de crimes. Coloquem aí a remissão no material de vocês, artigo 69 do Código Penal. Então, veja que, com relação ao crime de Orcrim, a qualquer momento, os seus integrantes, financiadores, instituidores, poderão ser presos em flagrante delito. Tudo bem, meus queridos? Na sequência, nós temos uma figura equiparada ao crime da Orcrim, que é trazida justamente no parágrafo 1º. Veja, nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolva a organização criminosa. Isso aqui é uma modalidade especial de obstrução da justiça. Ora, veja, nas mesmas penas incorre quem impede ou embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa, ok? Então, veja que se, por exemplo, eu sou investigada na Orcrim, então nós temos lá, eu, Laila, né? Artigo 2º caput, só para um exemplo. Mas qual crime, professora? Vou colocar aqui artigo 2º da lei, mas suponhamos lavagem de capitais. Não, lavagem de capitais não. Crimes contra a administração pública. Não, vamos colocar estelionato. Vários estelionatos qualificados, tá? Beleza. E aí, pessoal, eu mesma, que fui indiciada já, estou sendo investigada no inquérito policial que cuida dessa Orcrim, eu obstruí a justiça. Eu respondo de novo. Se eu que estou sendo investigada estou obstruindo a justiça ou impedindo, isso não é exercício do meu direito de autodefesa? Claro que não. Então veja que eu estou incorrendo em uma nova figura típica, que é a obstrução da justiça. Ok? Então a mim serão imputadas artigo 2º caput, artigo 2º, parágrafo 2º e os estelionatos qualificados que eu tenha praticado no contexto da organização criminosa. Agora, muitas vezes, a pessoa, no meu exemplo, suponhamos que eu ainda não fui indiciada, mas eu sei que vão chegar até mim. Então, por exemplo, sou uma política, lá do Congresso, senadora ou deputada federal,
sei que as investigações vão me identificar. Começo a obstruir a justiça, impedir, porque eu sei que em um momento ou outro eu vou ser indiciada. Então eu já estarei incorrendo ali, né, pelo crime do parágrafo 2º. Tudo bem, pessoal? Então isso é uma forma especial, porque é prevista em lei especial de obstrução da justiça. Então coloque aí do lado do material de vocês, parágrafo 1º, falei parágrafo 2º aquela hora, me perdoem. 1º, obstrução da justiça. Tudo bem, gente? Me perdoem, falei parágrafo 1º, falei parágrafo 2º e é parágrafo 1º. Então veja que essa forma equiparada, você vai colocar aqui, setinha, obstrução da justiça, ponto. Você vai lembrar que é aquela pessoa que embaraça, que impede, que atrapalha as investigações. Muitas vezes essa pessoa ela já é investigada, ou muitas vezes ela justamente embaraça ou atrapalha para que não se possa chegar até ela em determinada investigação. Tudo bem? Na sequência, aí sim o parágrafo 2º, né? Estava fazendo a louca aqui, coloquei o parágrafo 2º antes. Nós temos as causas de aumento de pena vinculados ao crime de ORCRIM, tá? Ao crime de ORCRIM. Então veja, as penas aumentam-se até a metade se a organização criminosa ela é estruturada com o emprego de arma de fogo, ok? E aí nós temos no parágrafo 3º, a pena ela é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. Então veja, o parágrafo 2º, só para a gente entender, tá? Vou colocar aqui para vocês rapidinho. Na aplicação da pena, nós trabalhamos com um sistema trifásico. Então, na primeira fase, isso aqui só para vocês entenderem, tá? Porque ali tem agravante e causa de aumento. Nós temos as circunstâncias judiciais. Nós temos, na segunda fase, as agravantes e atenuantes. E nós temos, na terceira fase, as causas de aumento ou diminuição. Então, veja, pessoal, olha lá. Parágrafo 2º, as penas aumentam-se até a metade. Então, se ela aumenta até a metade, quando tem emprego de arma de fogo, o juiz, quando aplicar a pena, vai considerar esse dado, esse aumento até a metade aqui. Depois, quando ele diz assim, a pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente a execução, está dizendo, olha, juiz, você vai considerar esse fator aqui na segunda fase. Tudo bem? E aí no parágrafo 4º nós temos novas causas de aumento que vão incidir aqui. Então isso aqui, na verdade, agravantes ou causas de aumento ou diminuição são vetores para o magistrado no momento da aplicação da pena. Tudo bem, pessoal? Então, veja, memorização obrigatória, arma de fogo, que aumenta até a metade. A pena ela é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo, que é um agravamento de pena para o líder da organização criminosa. E aí ó, nós temos no parágrafo 4º, a pena é aumentada de 1/6 a 2/3 quando a participação de criança ou adolescente no contexto daquelas infrações penais que se encaixam nos requisitos da ORCRIM, tá? Depois, se há concurso de funcionário público valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática da infração penal. Então, pô, além do cara entregar o ORCRIM, ele se utiliza do cargo público, que é inclusive a nossa realidade hoje, né, que está aí na televisão, na mídia, a gente tem acompanhado, para praticar a infração penal. Se o produto ou proveito da infração penal destinar-se no todo ou em parte ao exterior, se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, inciso 5º, se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização. Veja que esse item 5 aqui, ele é muito discutido pelos doutrinadores, mas esse inciso ele está valendo, ele não foi revogado, não foi declarado inconstitucional. Por quê? Esse fator, gente, da transnacionalidade, vejam vocês que nós vimos que ele integra a própria elementar do crime, né? Aqui, quando o crime ele é transnacional,
aliás, quando a infração penal é transnacional, não importa qual é a pena, já vai estar caracterizado o crime de organização criminosa. E aí aqui o legislador ele pega e me coloca de novo transnacionalidade. Só que agora é para aumentar a pena. Então veja que a doutrina critica isso aqui dizendo que é bis in idem. Pô, eu estou usando um indexador que é a transnacionalidade, tanto para caracterizar o crime e agora de novo para aumentar a pena. É uma crítica, mas para nós, em prova, tá valendo. Não foi declarado inconstitucional, ok? E também não foi revogado. Então, se a prova trouxer para vocês essa assertiva aqui, ela está verdadeira. Então, veja, a transnacionalidade evidenciada pelas circunstâncias de fato são causas que é uma causa que aumenta a pena. Tudo bem, pessoal? Isso cai em prova o tempo todo, tá? A questão das frações de aumento, arma de fogo é até a metade, eles colocam assim, arma de fogo, 1/6, falso. Arma de fogo até metade. Líder, pena gravada. O resto, 1/6 a 2/3. Participação de criança ou adolescente, funcionário público, claro, desde que ele se utilize dessa função, quando o produto vai para o exterior, quando se tem conexão com outra organização criminosa e quando evidenciar a transnacionalidade. Tudo bem, pessoal? Então, muita cautela com esse parágrafo, cai muito em prova, ok? Veja que no parágrafo 5º, nós temos uma possibilidade que é o afastamento cautelar do funcionário público que se utilizou do seu cargo para atuar na ORCRIM. Então, veja, se houver indícios suficientes de que o funcionário público integra a organização criminosa, poderá o juiz determinar seu afastamento? Poderá. Por quê? Porque às vezes o cara é servidor público e ele não se utilizou do cargo para poder praticar o crime. Então, não tem necessidade do cargo, emprego ou função, sem prejuízo de remuneração. A pessoa continua recebendo, sacanagem. É sacanagem. A pessoa continua recebendo, mas está afastada. Quando a medida se fizer necessária a investigação ou a instrução processual. Então, coloque aí no material, afastamento de servidor público. Depois, no parágrafo 6º, nós temos os efeitos da condenação da lei das organizações criminosas, que são efeitos automáticos trazidos pela sentença condenatória. Veja, a condenação com o trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo. Perda. E a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 anos, subsequentes ao cumprimento da pena. Veja, já está estabelecido o prazo de 8 anos. Se você é condenado e você perde o cargo, significa que aquele cargo que você está ocupando naquele exato momento, você vai perder. Ou se aquele cargo que você ocupava à época dos fatos, você perdeu. Agora, além da perda, você também tem uma interdição. Significa dizer que essa interdição é para o futuro. Significa dizer que pelo prazo de 8 anos, você não vai poder ser político, não vai poder ocupar o mandato eletivo. E você também não vai poder ser servidor público. Então, nós trabalhamos com a perda presente do cargo ou função pública e também com uma interdição futura pelo prazo de 8 anos depois do cumprimento da pena. Então, você vai cumprir a pena, extinguiu a pena pelo cumprimento, conta 8 anos. Tudo bem? Não são 8 anos contados da execução da pena. Você está lá no presídio cumprindo pena e já está contando os 8 anos. Não. Cumpriu toda a pena, começou a contar 8 anos. Tudo bem, gente? Então, atenção. E aí o parágrafo 7º vem complementar. Se houver indícios de policial nos crimes de que trata essa lei, a Corregedoria de Polícia instaurará inquérito policial e comunicará ao Ministério Público, que designará membro para acompanhar o feito até a sua conclusão. Então, se tiver policial envolvido, a própria Corregedoria da Polícia vai investigar. Mas existe esse detalhe. O Ministério Público ele vai acompanhar as investigações policiais com relação àquele policial que está sendo investigado.
Tudo bem? Então veja que isso aqui é um efeito automático. O juiz, quando ele der a sentença condenatória pelo crime de ORCRIM, ele não vai precisar ir nem fundamental, porque é que a pessoa vai perder o cargo, ou porque é que ela vai ficar interditada a assumir o cargo público por 8 anos subsequentes. A própria lei já trouxe. Por isso nós dizemos efeito automático da condenação. Está embutido na condenação pelo crime ou pelos crimes que são praticados no contexto das organizações criminosas. Tudo bem, gente? Então, meus queridos, veja que nessa nossa primeira parte da aula, o que nós tínhamos para estudar, a gente estudou que era, na verdade, o crime de organização criminosa propriamente dito. Então, na aula que vem, no tema que vem, nós vamos dar continuidade. Aí sim, vamos ver sobre os meios de obtenção de prova, colaboração premiada, infiltração policial, ok? Então, vamos aí acompanhando a sequência das nossas aulas para poder arrebentar nessa matéria na sua prova. Muito obrigada, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aqui. Clique lá